Você acredita que, aí é uma opinião mesmo, mas igrejas que a gente tem hoje, tipo, sei lá, às vezes a igreja tem 15 anos e tem 80 pessoas. Ok. Que existem igrejas que são chamadas para isso, ou talvez foi uma falha no meio do caminho, disso que a gente está falando. O processo, o cara não atualizou e está ali preso para sempre, sei lá, naquele ali. É um assunto delicado, porém importante. E é importante as pessoas ouvirem isso sem achar que a gente está se sentindo além ou maior do que alguém. Existem lugares que você vai e você tem vontade de voltar, sim ou não? Sim, com certeza. Inclusive, você quer levar a tua família. Inclusive, você fala para os amigos. E ninguém te falou nada, você só foi lá. Existem lugares que você nem quer voltar, nem quer levar ninguém, e nem passa pela tua cabeça. Sim. Que vento é esse que sopra em alguns lugares e outros lugares não sopram? Sendo que a Bíblia fala naquela conversa séria, até eu vou sair, mas vou voltar no assunto, tá? Quando Jesus conversa com Nicodemos. Eles estão conversando. Jesus é nascido da carne, Maria, nascido do vento do Espírito. Nicodemos é um mestre, só que nascido da carne e não do Espírito. Então, os dois mestres estão conversando. Se você estivesse lá, tu ia ficar quietinho, só opa, porque é fantástico. Você sabe que um dos textos que eu, desde seminarista, eu fujo é João 3. Porque, meu irmão, aquilo ali é só para os caras. E parece óbvio, porque ali é um texto, apóstolo, prego... Eu fujo, mas às vezes quando o Espírito Santo manda pregar. Porque ali é uma conversa que ela está chegando no nível... O que Jesus fala para Nicodemos, parafraseadamente? Nicodemos, até aqui deu para a gente conversar. Só que daqui para frente você tem que nascer de novo. Você tem que nascer do Espírito, você tem que ter o que eu tenho. Porque nosso intelecto chega até aqui. Daqui para frente só tem jeito se você tiver o mesmo Espírito que eu tenho. Você conseguir entender o que está acontecendo. Eu percebo no ministério algumas questões. Primeiro, estrutura. Tem estruturas falidas, gente. É Davi dentro da armadura de Saul. Meu Deus do céu. Davi foi, sabe, andou. Ele falou, olha, obrigado pelo presente. Obrigado pela preocupação, mas eu vou ficar mais leve com as minhas pedras. Eu vou ficar mais leve. Então, eu diria que algumas pessoas, elas realmente sofrem, porque tem muitas pessoas ótimas dentro de estruturas que são pesadas. Então, a gente não pode chegar aquele cara, não é ele. Ele está numa estrutura antiga, que quem está mantendo se sente protegido. Porque se eu mantenho aquela estrutura daquela administração, funcionou assim, só que não vai suportar mais tempo. É uma estrela que você está vendo que está brilhando, mas já morreu há muito tempo. Só está o eco do brilho. E outra coisa, aí entra o líder. O líder, quando está numa estrutura pesada, ele faz um movimento de 2 anos, aquela igreja explode. Só que, de repente, vem uma projeção e diz assim, olha, você vai ser transferido para tal lugar. Eu nunca consegui entender isso. Nossa, eu vi muito Eu isso. nunca consegui entender isso. Até me desculpe muito. que eu estou falando aqui, eu não estou falando mal de ninguém. Eu estou fazendo uma análise da realidade que vivo. Eu sou pastor há 34 anos. Então, eu fico pensando, é muito campeão esses caras, porque eles conseguem sair daqui, se reinventar aqui, se reinventar ali, se reinventar ali. Mas o filho sofre muito. A família, a estrutura, aquela igreja se apaixonou pelo líder. Os órfãos daquela igreja Ele agora. está indo embora, então agora está chegando o outro, e o outro é rejeitado no início, ele é o cara bom também. Então, essa estrutura é muito difícil. Por quê? Como que você me pede para construir um projeto, apaixonado como eu sou, sabendo que daqui a 2 anos pode ser que eu vou embora dessa igreja? Sim. Meu irmão, por mais que eu seja cuidadoso, amo Jesus, faço por ele, eu não vou ter a mesma disposição para trabalhar. Porque eu vou construir algo para outro depois chegar. Então, agora, tirando essa parte, existem líderes que começaram coisas na alma. Pelo amor de Deus. Não estava dando certo aqui, fui mandado embora, comecei uma igreja. Eu estava aqui, Deus falou comigo e abri uma igreja na esquina da outra, com a mesma proposta que estava aqui. Eu não entendo a pessoa que sai de um lugar e ele faz exatamente do lugar que ele saiu, ele põe tudo igual, falando mal de onde ele saiu. Então a gente começa a perceber
que é um assunto vasto, que é a questão da divisão, Nossa, Deus do e que céu. causa um problema caótico no Brasil, de tantos lugarzinhos abertos, que é tamanho de uma célula, e que o indivíduo fica ali no poder da alma, gente. Pelo amor de Deus. Ele está ali para provar uma coisa para alguém, e não vai suportar. Ele está ali porque deu errado em outro lugar, ele está indo dando certo, ele está achando que vai dar certo ali. Gente, ministério é coisa muito séria. Ele vai não só não suportar, como vai enfermar o filho, ele vai causar um problema com o casamento, ele vai entrar numa furada. Não tem as manhas, não entra, meu irmão. Sem não instrução entra. do profissional. Porque ele está entrando. Você sabe aquela paráfrase de Babel e Betel? Já contei para vocês ou não? Não. Contei? Pode contar. Então tá, vamos lá. Babel, ela foi fundada por Nimrod. Nimrod, quem ele era? Um caçador. Um cara fera. Ah, mas ele... Não, ele era fera. O cara era um indivíduo. Ele era caçador num período onde as bestas feras entravam na comunidade, as crianças morria a gente. Ele protegia a comunidade. Num tempo que o dilúvio acabou, muita fome, ele matava animal, trazia comida para a comunidade. Pois esse cara tem uma influência tremenda. Só que ele vem com uma ideia tão maluca, tão absurda, porque quem tem resposta ao caos governa. Não adianta. No Brasil tem um monte de ideia absurda, mas se a gente não entrar para influenciar, o maluco coloca uma ideia lá, o povo vai. Por quê? Porque faz sentido. Peraí, se vier um dilúvio de novo, eu vou ficar uma torre tão alta que a gente vai se proteger lá. Improvável. Só que ele era o único que teve uma resposta pós-dilúvio, construiu a Babel. A Babel é um portal para Deus, está lá. Deus vem, confunde, deixou a trindade toda. Teve que confundir porque o projeto era bom. Por que bom? Porque era um projeto que envolveu uma multidão de pessoas no Vale de Sinar, a Babilônia futura, que eu chamo da grande armadilha. Ele era um caçador, cara. Ele fez uma armadilha para atrair o mundo para aquele ambiente. A Babilônia no futuro tinha 100 portas de bronze, e os cativos ficavam soltos dentro. Soltos dentro. Só uma parte, né? Jerusalém é um reino que tem 12 portas abertas. A Babilônia é um império que tem 100 portas fechadas. Por isso ele tirou você do império e levou para o reino. Por isso que você está num ambiente onde você não pode estar numa igreja, uma estrutura que tem portas fechadas. Mas voltando ali, porque eu quero falar de Babel e Betel. Quando termina aquele projeto, a Babilônia vem, tem outra história lá, Jacó tem uma visão. Anjos subindo, e para bugar alguém aqui, outros anjos descendo. Não foi os mesmos que subiram, os mesmos que desceram. Estava mudando a patente de anjos sobre Jacó, porque ele estava entrando em outro território chamado Padã Arã. E anjos obedecem territórios. Eles não entram, assim como o mundo espiritual obedece. Ali, então, quando ele tem aquela visão de um outro lugar no mesmo lugar, o que é um outro lugar no mesmo lugar? O Senhor está aqui e eu não sabia. O Senhor está aqui, eu não sabia. Ele está num ambiente onde não é a minha tese, mas os rabinos acreditam que é o mesmo lugar que Abraão subiu para poder sacrificar Isaac. E que desde aquele dia Deus estava esperando Jacó chegar ali. Aí a questão se é ou não é, não importa para mim, porque os rabinos sempre trazem os grandes acontecimentos para Moriá. Tudo a Bíblia vai para lá, eles empurram para lá. Não tem problema. A grande questão é que Deus falou o quê? Quando os anjos subiram e desceram, ele falou, isso aqui vai ser Betel. O que é Betel? Resposta a Babel. Porque Babel são projetos que nascem da terra para o céu. Isso é Babel. Betel é projeto que nasce do céu para a terra. Que é a diferença? Esse aqui tem prazo de validade. Esse aqui nunca acaba. Pode morrer o líder, pode morrer o visionário, que aquele projeto vai continuar, porque ele não nasceu da minha alma, ele nasceu do Espírito. Então, por que algumas igrejas não é uma resposta definitiva? É uma das respostas. Elas não conseguem suportar o tempo. Por quê? Porque elas nasceram de um projeto humano, de um projeto inteligente. Uma ideia inteligente não é ideia de Deus. Ela pode ser uma ideia muito inteligente, mas não significa que foi uma ideia de Deus. Então eu reúno as pessoas e dou aquela ideia inteligente, as pessoas falam, é isso que eu estava esperando para a minha vida. Aí a frustração vem. Você sabe que igreja, Joel 2:20 agora, né? Eu falando. Nem sei qual texto é Joel. Digo de mim mesmo. Igreja só pode ser chamada de igreja depois de 3 anos de vida. Porque enquanto ela não passa pela fase dos 3 anos
E isso eu tenho visão sobre isso, conhecimento sobre isso, que tem a ver com você estabelecer uma linguagem em um ambiente. E não é porque nada que Jesus passou 3 anos, porque 3 anos é o tempo de estabelecer uma cultura. Ela não pode ser chamada ainda, porque ela ainda está ali, no início, com muitas movimentações da alma. É aquele grupo que veio porque quer oportunidade para tocar, é outro que veio porque está achando que é grande momento da vida dele, outro que vende o carro dizendo, agora estamos juntos, ele faz acontecer, porque ele quer provar para alguém que aquilo ali foi ideia dele, e que Deus está com ele. Babel, gente, Babel, é um projeto até forte, mas ele não consegue suportar muito tempo. Agora, quando é Betel, meu Deus, quando Deus te dá uma visão, o líder pode morrer, as coisas podem virar, aquela visão vai crescer, porque quem sustenta é o Senhor. Lembra da Shekinah? A Shekinah, gente, é uma nuvem, só que o vento do deserto é forte. Sabe o que é uma nuvem que o vento bate nela, ela continua do mesmo jeito? Porque ela não caminha segundo o vento, ela caminha segundo o céu. Então o ministério precisa ter essa Shekinah, que pode bater o vento que for à volta, ela vai continuar na mesma proporção, porque ela não é levada por as coisas externas. O que um líder chega? Olha, eu vou ter que fechar a igreja. Fechar o quê, gente? A igreja nasce, você está matando, então. Ah, mas eu tenho que fechar por quê? Porque eu fiz um projeto, investi não sei quantos R$1.000, vendi meu carro, fiz tudo na alma. Por quê? Primeiro, você não faz uma coisa sozinho. Você não está fazendo um projeto empresarial. Você tem que envolver as pessoas. Um dia eu cheguei para um líder que estava tendo uma sangria muito grande na sede, porque ele abriu várias igrejas, e ele investiu nessas igrejas, e deu a chave para cada pastor, e deu a chave. Todos eles, 3, 4 anos, dependia da sede ainda. E eu falei, vai ficar 10 anos assim ainda. Ele, por quê? Eu falei, meu irmão, porque você entregou a igreja pronta. A não ser que você tenha uma franquia de igreja, é diferente. É diferente, tem ministério que tem, não é nenhuma crítica não, porque para alguns eles são fera, funciona. Ele tem igreja que abre durante o dia, é comércio, ele coloca o pastor ali trabalhando e ele tem uma meta para alcançar, essas aí funcionam. Mas para nós que somos do reino, é difícil isso aí. Por quê? Porque uma igreja nasce onde as pessoas do lugar começam a dar oferta. Elas que trabalham a realidade. Quando você abre com o dinheiro deles, meu irmão, eles já nascem independentes. Eles já nascem sabendo que eles vão romper. Agora, quando eu vou dando chá para cada um, isso é minha tese, e já vi isso acontecer muito. O que acontece com aquela igreja? Ela nunca vai ter vida própria, porque ela vai dizer, não, papai e mamãe vai mandar dinheiro para mim. E aí são 2 aspectos do ministério. É o Bruno chegar para mim e falar assim, apóstolo, Deus me está queimando meu coração, tem uma região aqui, uma roça, um lugar, eu quero abrir ali uma igreja X ali, tal. Eu falo, Bruno, eu vou orar, hein, cara. Já faço ainda uma valorizada. Eu vou orar, vou pensar se você vai mesmo. Amanhã eu ligo para ele e falo, cara, eu vou te liberar. Ele começa o ministério lá. Deu ruim, está 1 ano, tem 10 pessoas. Eu ligo, como é que está aí? Apóstolo, fica tranquilo, vai dar certo. Sabe por quê? Porque ele está querendo me convencer da visão que ele teve, que vai dar certo. Agora eu chego assim, Bruno, vou te mandar para tal cidade. O senhor está me mandando? Vou te mandar. Dá 1 ano lá. Como é que está aí? Rapaz, está tudo errado. Quem falou para você que eu estava aqui, Deus mandou eu vir para cá? Ele vai transferir para mim. Ele vai falar, eu acho que eu tenho que ir embora. Ou então me manda um dinheiro tal. Por quê? Porque eu estou enviando alguém que ele não tem a visão clara do que Deus tinha na vida dele. Agora, quando alguém vem com uma chama para um lugar, meu irmão, dá certo. Então, muita igreja não sustenta porque a visão não é plena. Ela estava mais na alma, Babel, do que Betel. Não se sintam ofendidos aí quem está ouvindo. Mas eu já fechei a igreja. Por isso que eu estou falando. Eu já tive igreja que eu abri, eu tive que fechar. E, Bruno, pessoal, é angustiante você chegar diante daquelas ovelhas e dizer, gente, nós vamos ter que parar. Porque a gente não suporta pagar, a igreja não rompe, e nessa hora não tem desculpa para dar. Você assume a responsabilidade, autorresponsabilidade, as pessoas ficam tristes com você, mas eu já tive. Por quê? Porque eu abri uma, já abri outra. Eu cuidava de 2 igrejas juntas. Chegou um dia que eu falei, vai morrer uma. Ou eu vou morrer. E eu, apaixonado pelo ministério, não tinha esse entendimento que hoje eu tenho, eu tive que abrir mão de uma igreja para ficar com Volta Redonda. Foi lá atrás isso. E no processo eu tive outras perdas. Então, eu diria que hoje eu tenho a experiência não por ler, por ter vivido na prática e as perdas que eu sofri. Muito bom. Meu Deus. Ministério, acho que você podia investir nisso. Sim. Começar a pregar sobre. Sim. Tem futuro, hein? Eu já tenho feito. Futuro. Eu já tenho feito. Eu já tenho feito.